Está aí a oportunidade de você ler a Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos e vamos rapidamente meditar em algumas coisas que o Senhor nos trouxe nesse dia. Quem encontrou Josué 1, diga amém. Amém. Versículo 1: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite mais uma vez, ó Pai. Nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos porque nós somos privilegiados, ó Deus, de nessa noite podermos, ó Deus amado, em paz nos reunir neste local, ó Pai, livremente poder levantar as nossas vozes e louvar o teu nome, livremente te adorar, sem nenhum empecilho poder te servir, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus amado, nessa noite e pedimos, fala conosco através da tua palavra, fala conosco, ó Deus amado, e transforma as nossas vidas, porque o que nós queremos, ó Deus, é te servir, é te adorar e te bendizer. Nessa noite, usa-nos segundo a tua vontade. Nos escondemos atrás da cruz de Cristo, porque a palavra é tua e é dela que nós viemos buscar e ouvir, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar. Irmão, este é sem dúvida um dos momentos de maior impacto na vida do povo de Israel naquela época. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, não houve antes, e houveram outros depois, mas antes deste período, não houve talvez um período tão chocante na história de Israel. Um período que se une vários acontecimentos que vieram seguidos de transformações, mudanças radicais na história de Israel, no povo de Israel. Sem dúvida, ele vem acompanhado esse momento de tragédias, de inseguranças, de incertezas, de dúvidas, de luta, de perseguição, bem diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Sim ou não? Hoje nós não vivemos luta, dificuldade, pandemia, perseguição, de maneira alguma, não é verdade? Nós vivemos um período de paz, alegria, harmonia, né? Não é verdade, irmãos? Obrigado, eu achei que eu estava sozinho nessa. De fato, como os irmãos já viram que a história, quando eu completei, fechei a mensagem hoje, eu fui observar e acabei me deparando com o fato de que já vai para a 4ª semana
que nós estamos mais ou menos aqui nesse mesmo campo. Nós, desde o retiro, né, presbítero Francis? Até a mensagem da pregadora internacional Neuza. Quem perdeu, irmãos, vocês perderam segunda-feira. Vocês estão perdendo os melhores pregadores de segunda, irmão. Estão vacilando. Bem no culto de oração. Porque segunda a irmã Neuza quebrou esse troço tudo aqui. E até a mensagem da irmã Neuza foi dentro disso aqui, com a da pastora, com a do pastor Anderson. E quando eu fechei a mensagem, eu olhei e falei, parece que é acaso, mas nós sabemos que não há acaso na palavra de Deus. Confesso que não iria ministrar aqui. Eu normalmente busco para o culto de vitória uma palavra de vitória. Então, quando eu vou buscar no culto de vitória uma palavra de vitória, algum dos milagres, alguma coisa que Jesus fez. Mas toda hora que eu ia lá para Marcos, para Mateus, eu voltava em Josué. Algum tempo atrás eu ministrei sobre essa passagem e foi algo completamente diferente que Jesus falou conosco nessa tarde. E o interessante é que esse assunto eu nunca consegui ver de forma tão perfeita a harmonia do tempo que Israel vivia com o tempo que nós estamos vivendo. As condições que eles viviam com as condições que nós estamos vivendo. Os acontecimentos com o que nós estamos vivendo. Moisés é quem Deus levanta naquele momento de Israel para libertar Israel. Deus chama Moisés, o gaguinho, promete a ele algumas coisas, mas o convoca para uma missão, tipo a missão do 007, aquela missão impossível. Um cara gago, que não tinha moral nem com o povo dele e já tinha perdido a moral com o Egito. Ele estava sem moral para qualquer lado. E Deus vai lá e chama ele mesmo, esse cara mesmo. Gago, né, todo atrapalhado. Aí ele discute com Deus, você conhece a história, Deus se irrita, fala, então chamarão, que ele vai lá e você vai ser como que o manda-chuva e o Arão traduz o que você está falando lá para o faraó e vai dar certo. Eu vou libertar o povo do Egito. E Deus levanta Moisés para esse tempo, que eu abro um parênteses, que algo que é interessante, é que a escravidão do Egito, que durou muitos anos, o povo de Israel foi escravo no Egito muitos anos. Mas o interessante é que antes deles serem escravos, eles foram levados ao Egito de uma forma benéfica. Quando José se tornou governador do Egito, ele chama Jacó e seu povo para desfrutarem daquilo que ele tinha com a sabedoria divina, feito para que o Egito permanecesse bem durante aquele tempo de fome, durante aquele tempo de seca, e Israel foi ali para desfrutar de bênçãos e acabou ficando preso durante todo aquele tempo. Porque eles foram presos? Não, por decisão. Eu abri esse parênteses porque isso me chocou, porque eu fiquei olhando coisas nas nossas vidas que nós adquirimos como bênção e que no passar dos anos aquilo nos torna prisioneiro. E nós nos tornamos prisioneiros às vezes das coisas que eram no início bênção. E nós nos tornamos presos a coisas do passado. Por exemplo, eu me lembrei muito de um passado lindo e maravilhoso de muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu escutei o louvor hoje, por exemplo. Os hinos cantados, eu era criança e já eram hinos velhos, imagina hoje. Você está rindo, né, Felipe? Está rindo, né? São hinos maravilhosos, Max. Maravilhosos, com conteúdo maravilhoso, mas me trouxe essa memória de que existem coisas lá atrás que nós viemos carregando conosco e nós nos esquecemos, às vezes perdemos de vista algumas coisas que nós nos tornamos escravos que nós não sabemos, que nós não tomamos consciência. Já tinha virado um costume. O povo de Israel era escravo, trabalhava, era abusado e vivia tranquilo, como se fosse uma vida normal. Se esqueceram das promessas de Deus no período do cativeiro do Egito, se esqueceram de quem eles eram, perderam o que acontece isso, perderam a identidade. Mas Deus é Deus, né, irmãos? E Deus ouviu o clamor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. A Bíblia não relata qual era o clamor. A Bíblia não fala se o povo clamava para ser liberto do Egito. Não, a Bíblia não fala. Mas Deus, quando ele chama Moisés na sarça, ele fala assim: eu escutei o clamor do meu povo. Aí eu vou repetir, não houve um clamor registrado, mas Deus ouviu o clamor. Qual clamor que era esse?
daquela angústia interna, que às vezes não tem nem onde sair palavras para dizer que eu estou preso, angustiado, preciso de uma mudança, e eu não consigo expressá-la com palavras, mas Deus ouve. Deus está atento a ouvir todas as circunstâncias que nós vivemos. E Deus se atenta agora para o cativeiro de Israel, levanta Moisés, levanta Arão, traz a oportunidade de libertação do Egito, leva-os para o deserto, livra de Faraó, destrói o exército de Faraó, leva o povo agora e faz a promessa da terra prometida. Deus levanta Moisés para mudar a vida de Israel em geral. Mas o interessante, que você conhece a história como eu, é que por mais que Deus levantou Moisés de uma maneira extraordinária, por mais que houve uma saída milagrosa, os resultados não foram os esperados. Os resultados que o povo trouxe nesta passagem, eles não foram os resultados esperados por Deus. Deus esperava tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Ele fez uma promessa, Abraão, Isaac, Jacó, e foi descendo e falou: agora está na hora, vamos lá. Vai, atravessa e entra na terra. E houve a saída do Egito, houve a saída da escravidão. O que não aconteceu foi a saída da escravidão de dentro do povo de Israel. O que não houve foi a mudança dentro do povo de Israel. Nós ouvimos até no retiro uma exemplificação do pastor Anderson sensacional, quando ele relatou que, segundo a opinião dele, os seus estudos, foi talvez o povo que vivenciou maiores milagres de toda a Bíblia. E mesmo assim, eles murmuravam o tempo todo. Não conseguiram, eles viam o milagre da rocha, murmuravam, queriam mais outro milagre. Eles viam o milagre do maná, queriam o milagre da carne. Queriam milagre, eles se tornaram o povo do milagre, mas não adquiriram a bênção. Então Deus vai lá e manda voltar, e Josué estava lá. Josué e Caleb, você sabe da história, foram os espias da época de Moisés, espiaram a terra, viram que a terra era boa, que a terra realmente mana leite e mel, que ali realmente era uma promessa que Deus tinha feito, era claro que existia uma promessa e eles desejavam. E o tempo passa, os anos passam, toda aquela geração pereceu no deserto, e agora vem uma nova geração, um novo tempo, e eles entram em um momento de tremenda crise, porque agora, nesse momento que eles estão vivendo de transição, Moisés já de idade, o povo já guiado há quase 40 anos no deserto, aquela vida que já estava voltando a se tornar costumeira. Olha o perigo, ela começou novamente a voltar aquele costume, já estava acostumando já com a vida no deserto, coluna de fogo de dia, né, Neuza? Nuvem de noite, não, ao contrário, né? Nuvem de dia, coluna de fogo de noite. E começando a acostumar, vem Deus novamente e chama Josué. Moisés falecendo, certamente a liderança entra em crise novamente, há um choque muito grande, porque pense que durante 400 anos, apaga isso aí, pense que durante dezenas e dezenas de anos, aquele cativeiro do Egito tinha sido tirado, liberto, agora eles começaram novamente uma nova etapa a alcançar. Já havia uma modernidade na sua mentalidade, no seu estilo de vida, havia um novo desejo de mudança e de transformação, havia agora uma nova expectativa, essa nova geração tinha novas ideias, e aí de repente o patriarca, o líder, morre. Imagina o choque, imagina a dor. Antes de Moisés, não havia. Moisés foi o líder, logo após o Egito, não havia um líder. Ele foi o cara que Deus falou com ele, face a face no monte.
E Deus fazia questão de que quando ele falava com Moisés, ele fazia questão de mostrar para o povo que ele estava falando com Moisés. Ele fala assim, ó, sobe no monte, nós vamos segurar a onda lá embaixo, ninguém vai subir, se tocar no monte morre. Mas lá de cima eu vou botar uma nuvem escura e a galera tudo lá embaixo vai ver eu falando contigo, eu e você. Aí depois você desce e fala com ele lá. Então Deus ele honrou Moisés de tal forma que ele se tornou esse líder, respeitado, a ponto de qualquer coisa que Moisés falasse, vamos fazer isso, não vamos fazer, Moisés. Você falou, nós vamos fazer. Moisés descia e falava assim, Arão, vai lá e fala para esse povo, não, nós vamos fazer. Moisés falou, nós vamos fazer. Agora Moisés morreu. Cadê Moisés? Aí nós vamos falar de Josué. Você lembra quem era Josué e Caleb? Lá no início, quando eles viram a terra, foi Josué e Caleb que a galera mandou, ó, fica quieto, mexe com isso não. A terra lá tem gigante, tem, né, as frutas lá tudo grande demais, não vamos dar conta, os homens são gigantes, você tá louco, mexe com isso não, rapaz, esse negócio não vem de Deus não, é muito para nós. E aí Deus foi usando Josué e Caleb de uma maneira que quando chegaram ali, agora chega o tempo do servo de Moisés, que nós lemos no capítulo 1, versículo 1, o servo, chega o momento dele se tornar o líder. O servo torna-se um líder. O servidor fiel se torna agora o líder. Deus é quem usa o que se dispõe a realizar a sua vontade. O que acontece com Josué é que ele não se estagnou, ele não ficou parado, ele não ficou travado, ele não ficou obstinado com o momento que ele estava vivendo, não. Quando Josué recebe de Deus a palavra, ele se anima, porque foi trazido à memória dele as promessas de Deus. A visão dele, apesar dele estar no meio de um povo que via as coisas de maneira totalmente negativa, e sempre dizia que não daria certo, ele não aceitava aquilo. Josué era um cara diferenciado porque ele não aceitava qualquer coisa, irmã dela. E o que mais me impressiona na nossa geração atual, eu conversava com o Fernando e com o Vitor esses dias sobre isso, a gente falava, o que mais me impressiona é que essa geração aceita qualquer coisa. Irmãos, tem gente que tem mais de 9 milhões de seguidores na internet e não fala nada. E não é por orgulho, e nem por vanglória, mas eu morro de vontade de sentar e bater um papo com um cara desse, Fransão. Morro de vontade. Não é porque eu tenho muita sabedoria e muito a oferecer. É porque eu conheço a palavra de Deus e sei que o que eles estão fazendo é comercializando aquilo que está lá em Coríntios, quando Paulo diz assim, cuidado que lá naqueles dias vão aparecer nego falando que é e não é. Só que sabe o que acontece? A geração hoje está tão fraca que qualquer palavra de massageamento do ego leva a multidão. Não é o caso de vocês que estão aqui, vocês são geração de Caleb e de Josué, não? Aleluia. Se você é, dá glória a Deus. Aleluia. A questão não está no porquê Deus não te usa, e sim quantas vezes você dá oportunidade para Deus te usar. Veja que Deus, Ele quer te usar always, sempre. Ele quer usar. Ele queria usar Josué naquela época, queria usar Caleb, usou Moisés, ele queria usar o povo, ele queria usar os líderes daquela época. A razão não foi porque Deus não queria usar, é porque eles não queriam deixar ser usado por Deus. O problema das coisas não acontecerem muitas vezes nas nossas vidas, não é porque Deus não quer fazer algo em mim ou em você, é porque nós não damos espaço para Deus fazer algo em nós. Porque nós não damos permissão, Deus ele não é ignorante, ele não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Ele está batendo. Mas Josué levantou e falou, opa, como é que é? É eu? É você, meu filho. Aconteceu que agora, ó, Moisés está morto. Então levanta você. Veja que Deus chamou Moisés, e Deus deu algumas ideias para Moisés. Deus falou para Moisés como fazer com muitos detalhes. Deus aceitou a murmuração de Moisés e colocou Arão do lado dele, mas com Josué foi um pouquinho diferente. Deus virou e falou assim, ó, levanta, vai, faz, pega, passa, acontece, você vai fazer, você vai levantar, você vai mexer, você vai ter coragem, você vai.
Deus não deu muita opção para Josué. Aí você pergunta, por que será? Aí eu te digo, porque Josué, desde aquela época, ele não se esqueceu das promessas de Deus. Ele estava o tempo todo preparado para qualquer momento Deus fazer o que ele prometeu. Amém. Ele estava preparado. Ele não sabia quando. Josué não podia determinar que o tempo passaria tantos anos até que chegasse o tempo de cumprir a promessa. E muito menos Josué sabia que seria ele o líder que faria o povo herdar a terra. Ele não sabia também não. O que ele fez durante todo esse tempo? A Bíblia diz aqui no versículo 1, ele era servidor de Moisés. O tempo todo serviu a Moisés. O tempo todo serviu ao povo. O tempo todo sabendo que Deus iria fazer algo, ele serviu o povo. O tempo todo. O servo fiel se torna agora um líder. O versículo 3 diz assim, durante a promessa de Deus: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A geração passada, ela estava acostumada a viver à mercê dos egípcios. Elas acabaram ensinando a nova geração alguns costumes, influenciando essa geração nova de alguns costumes, de ficarem parados. Eles eram como que, meio que aprenderam, acostumaram a serem peregrinos, ou usando uma terminologia mais fácil de entender, eles já estavam acostumados a ser o coitado do imigrante. Hã? Não, parece que umas duas pessoas assim, eu também sou. Eles se acostumaram a se tornar peregrinos. Aí Deus vem mudando isso de maneira progressiva. Deus vem operando milagres, fazendo maravilhas e transformando a vida deles de maneira com que eles pudessem estar preparados para poder receber a bênção de Deus. Ele foi libertando eles do Egito, agora ele levanta Josué, e o lugar que estamos é a dádiva de Deus, e nós devemos ser gratos pelo lugar que estamos, porque enquanto nós somos gratos aonde estamos, Deus nos projeta para o próximo passo. A gratidão é um dos maiores segredos para que você possa passar de fase. Todo mundo fala isso, não, isso é só uma fase. Isso é só uma fase, isso é só uma fase. É uma fase, a vida é feita de várias fases. Passa a fase. E quem entende fase é só a nossa geração que está aqui, irmão. Que jogava videogame, passava de fase, Super Mario, lembra, né? É uma fase. O lugar que estamos é a dádiva de Deus. Nós temos que ser gratos pela dádiva divina. Independente de onde estamos, independente das circunstâncias que nos encontramos, a situação deles era caótica, era crítica, era situação complicada. Moisés está morto, a liderança está toda perturbada, mas aí Josué não deixa a peteca cair, não. Ele levanta e fala: opa, vamos lá. Deus falou comigo aqui um negócio, terra, eu já vejo ele até chegando já, falando em mistério no meio do povo. Deus falou que nós vamos fazer assim, vamos fazer um jejum, vamos orar, irmão. Vamos começar a orar, vamos fazer um jejum, o troço vai dar certo, Deus vai, vamos levantar daqui e vamos passar para o outro lado do Jordão. Vamos levantar e vamos passar para o outro. Deus falou assim: levanta e passa, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, porque o lado de cá já chega. Essas coisas daqui, vamos largar esse troço aqui e vamos passar para o outro lado. Vamos largar isso aqui e vamos seguir em frente. Nós temos que atravessar. Do outro lado tem algo importante que Deus quer fazer na nossa vida. Está na hora de a gente mover, passar para o outro lado. Ou deixar para trás essas coisas que nos impedem, essa tristeza, essa perseguição, essas dores, esses ataques. Nós temos que deixar isso aqui de lado e passar para frente, que Deus tem um negócio para fazer ali. O lugar que estamos, irmãos, ele não muda as nossas vidas. As nossas vidas é que tem o poder de mudar o lugar que estamos. Nós não mudamos os lugares não mudam a gente. Quem muda os lugares que estamos é a nossa vida. Você tira de base isso, que existem pessoas que vivem no mesmo lugar que você, que vivem a mesma circunstância que você, que às vezes têm muito mais do que você, mas não são felizes. Eu escutei há pouco tempo atrás, eu acho que eu falei isso na escola, um milionário, cara milionário, que é o que mais tem hoje, é influenciador milionário. Hoje todo mundo tem TikTok, é TikTok famous, ou é YouTube, ou é influencer, e você pega, eu vou exagerar, mas é mais ou menos por aí, 90% é tudo deprimido e triste. E 70% para 80% é mentira. Se você pesquisar, você vê que é mentira. Um cara que me deixa irritado, irmãos, é o tal do Gary Vee. E
esses adolescentes, tudo segue aquele cara, mano. O cara é ignorante, estúpido, xinga o tempo inteiro, mente na cara lavada para todo mundo e a molecada tudo segue o cara. Ninguém para poder pegar e dar uma lidinha na vida do cara, quem é o cara. A professora confrontou esse cara esse dia, a professora dos filhos dele. Falou assim, por que você xinga tanto palavrão diante dos seus filhos? Você só xinga o tempo inteiro, é na internet, é no YouTube, onde você está xingando. Ele tem o canal dele até fechado, porque ele xinga demais. É um influencer. Influencer do quê? Qual é a influência que você tem de um cara desse? Porque ele tem dinheiro? Como é que é a vida dele porque ele tem dinheiro? Como disse, o lugar não muda. Você pode estar vivendo do lado dele. Vai lá no Brasil, lá no interior de onde que eu vim, lá de Tiros. Olha lá na rocinha da minha sogra, vai lá. Vê lá se sei lá, irmão, acha um roceiro lá, acha um lá. Vê a alegria do caboclo, de levantar cedo, tirar um leitinho de uma vaca, tranquilo. Aí tu pega um cara desse, eu escutei um milionário, esse cara eu respeito. É um cara que tem uma certa humildade para relatar. Ele disse assim, eu mandei fazer uma mansão para mim. Ganhei muito dinheiro, mandei fazer uma mansão. Fechei um contrato com uma empresa, com um contratista. Os negócios não estavam indo bem, bebê. E o troço estava dando errado, estava falhando. Aí eu cheguei irritado, louco de raiva. Porque não estava saindo na época que tinha que sair, não dava certo. E eu cheguei na obra. Quando eu cheguei na obra, estava o pessoal trabalhando. E eu cheguei sem que ninguém me visse. E eu fiquei parado, ouvindo aquele pessoal trabalhando. Aí eu fiquei chocado com aquele pessoal trabalhando, porque estava mais ou menos no horário do almoço, e eles estavam brincando, dando risada. Eu fiquei lá horas ouvindo eles, dando um bocadinho, eles pararam de comer, voltaram a trabalhar, carregando saco de cimento numa alegria, rapaz. E carregando as coisas, e construindo e reformando. E depois eles entraram, cada um foram lá, lavaram o rosto, entraram no seu carrinho velho e foram, e eu fiquei olhando aquilo. E eu cheguei à conclusão de que com toda a minha fortuna, eu não tinha nada do que eles que ganhavam $10 a hora tinham. Alegria, felicidade, espontaneidade. Saiu? Eles tinham tudo isso e eu não tinha nada, só dinheiro. Sabe, é a geração que precisa ser mudada. São prisões que precisam ser quebradas. São cativeiros que precisam ser tirados. Eu acho que o que o Senhor estava querendo me dizer nessa tarde, quando eu meditava profundamente sobre isso, era isso. É que nós estamos voltando para o Egito, ao invés de correr dele. Existe uma geração que está voltando a prisões e cadeias internas. E por essa razão, que essa é a geração do maior índice de suicídio. É a geração do maior índice de depressão. Porque hoje você tem um acesso, presbítero França, a coisas que na minha época eu não tinha. Na minha época, quando eu virei jovem, era Orkut. A internet era de fio de telefone. Então, segura aí, você vai dar glória agora. Para tu entrar no perfil de alguém, você levava 1 hora para você ver 2, 3 fotos num perfil do caboclo. O máximo que eu tinha que comparar era com quem estava na minha comunidade, na minha igreja, o meu vizinho, ou então aquela discrepância de um ator de cinema ou de um deputado, um político qualquer, né? A gente nem gosta de política, a Bíblia é contra a política, né? Ela fala aqui, não te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, nem direita nem esquerda. Está escrito aqui, está na Bíblia. Então a gente não tinha o que comparar e acabou que nós viemos a ter o que comparar hoje. Hoje você abre o seu telefone, rede social, misericórdia. Eu queria ter um pouco mais de fé. Eu confesso aos irmãos, eu queria ter mais fé para pagar todas as redes sociais. Não tem ainda não. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, ô Josué. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém poderá te destruir. Quando nós assumimos a postura que Deus requer de nós, para que nós possamos viver o novo momento da conquista, é exatamente o momento que se levantam as resistências. Ninguém te poderá resistir
assim que ninguém ia se levantar para resistir a ele. Ele disse que ninguém vai te resistir. Ele fez uma promessa a Josué. Isso é sinal que o quê? Que vão haver resistências, vão haver ataques, vão haver gente que vai se levantar contra. Irmão, se você começar a selecionar suas amizades, você vai passar tristeza. Sorry. Se você olhar assim e ver que aquela pessoa já não está te servindo tanto, já não te faz bem, né? Aí você for perder aquele amigo, você não quer perder. Aí você segura aquela amizade e você fica vivendo essa vida miserável. E você não move para lugar nenhum. Né? Mas não. Quando nós nos tomamos a postura que Deus requer de nós, para nós vivermos esse novo tempo de Deus, as resistências se levantam exatamente nesse momento, para poder fazer com que você resista. Porque as resistências, elas não podem nos intimidar a seguir em frente. Se Josué parasse naquele momento e observasse, você vê que ele foi tão resistente contra a resistência, que a Bíblia nem relata quem se levantou contra ele, mas levantaram. Não pense você que não levantou nego contra, porque levantou. Quem que você está achando que você é, Josué? Você vai assumir esse negócio aí de que jeito? Como é que é isso, rapaz? Você não vai assumir assim não, ué. Quem você está achando que você é para assumir o bagulho assim, ué? O Moisés não falou que você que é o líder, ué. Você acha que não teve isso lá? Você acha que isso tem só na igreja dos outros? Aqui também não tem não. Você acha que tem só lá fora? Mas por que você quer fazer as coisas agora? Você nunca fez nada, agora você quer fazer alguma coisa? As resistências se levantam. O problema é esse, é que nós não cedemos à resistência e não fazemos nada. Nós cedemos às oposições e não fazemos nada. Agora, quando nós nos levantamos sem se preocupar com a resistência, aí nós não nos desviamos do propósito, nós não nos desviamos do que fomos chamados para fazer, aí a gente consegue superar. Deus é conosco hoje e sempre. Ninguém acredita nisso. Deus é conosco hoje e sempre, como Ele também foi no passado com os nossos antepassados. O problema é que nós vivemos como se Deus nos visitasse de vez em quando, como nós visitamos Deus de vez em quando. O problema é esse, é que nós vivemos a vida de maneira achando que Deus nos trata como nós tratamos a Deus. E aí nós nos deparamos com as circunstâncias caóticas, e aí nós corremos para Deus. Aí Deus nos abençoa, nos prospera, nos enche de vitória, aí nós nos afastamos de Deus. E aí nós achamos que Deus faz a mesma coisa conosco, sendo que é o contrário. Ele diz assim, eu estou com você o tempo todo. E mesmo quando você está e quando você não está, eu estou lá. Eu estou lá te cuidando, eu estou lá te vigiando, eu estou lá te segurando pela mão. Deus não nos trata como nós tratamos a Ele. Glorificado seja o teu nome por isso. Porque senão eu já estava morto, né? Glorificado é o teu nome, porque o Deus não trata conosco como nós tratamos a Ele. Deus não nos desampara nem no momento da dor, muito menos nos momentos de abundância. Quem se esquece de Deus somos nós. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Uau! Isso aqui dá mensagem para um bocadinho de hora. Ser forte e corajoso. Irmão. Ser forte e corajoso é coisa de antigamente. Desculpa aí. Ser forte e corajoso é coisa de antigamente. Hoje em dia, né? Não pense que você não está incluído, não, porque você está. Você está vivendo a mesma geração. Você está aí, vivenciando o mesmo momento. Que força! A força, ela é exatamente... A força, ela é exatamente... Eu tenho que melhorar isso aqui. Ser forte e corajoso. A força, ela é o oposto da fraqueza. Óbvio, né? Agora eu estou parecendo esses caras da internet que senta na cadeirinha, põe o microfone e fala: a força é o oposto da fraqueza. Não é assim? Deus é eterno. Nossa! Lotou o estádio, fechou. Vendeu os ingressos todos. Acabou. A força é o oposto da fraqueza, que por si é resultado de cansaço, desgaste, humilhações, perdas e outros acontecimentos que nos levam à fraqueza, seja física, mental, espiritual.
É permitido, irmãos, enfraquecer. O que não é permitido é ser fraco. Eu que estou determinando esse bagulho hoje. É eu que estou falando para você. Estou te permitindo enfraquecer. Pode ficar fraco de vez em quando. Só não fique fraco. Só não seja fraco. É diferente de você ter fraquezas, de você ser fraco. É bem diferente. É universalmente diferente. Ser fraco é uma coisa. Ter fraquezas é outra. Ter momentos de fraqueza é outra. A diferença está nisso aí. É em nós sabermos discernir que mesmo nos momentos que nós estamos vivenciando um período de fraqueza, nós temos que ser forte. Josué, ser forte. Seja forte para você poder superar as adversidades. Josué, seja forte, porque os momentos não são fáceis. Quanto mais é dado, mais é cobrado. A coragem é o que muitas vezes nos falta para nós podermos obter, realizar, conquistar e muitas vezes até seguir em frente. É a coragem. A intrepidez, em inglês é boldness, é você ser bold. Bold é quando você está typing, quando você está escrevendo, aí você vai lá naquele Bzinho que tem em cima lá do corretivo, aí você clica nele, a letra fica bold. Bold. Isso é ser bold. Coragem. Você ter coragem. Coragem, Josué. Somente com coragem é que nós podemos sair do status atual para chegar ao status desejado. Né? Como aquela dupla sertaneja, gospel, canta, né? Estou num status que eu não queria. Irmão, tudo hoje que você colocar gospel na frente passa. Vai falar que não. Vai falar que não. Balada gospel. Passa e lota. Mas por que a dupla não pode ser gospel? Mas é porque nós às vezes estamos no status que nós não queríamos estar. Não é o status desejado. Não é aonde que eu gostaria de estar, galera. Eu gostaria de estar num status diferente. No seu caso, você quer estar em outro status. Nós não vamos falar dele agora. Não, desse status aí, vamos falar num outro encontro de jovens solteiros. É isso, a gente fala desse outro status. Eu estou falando do status em que você deseja. Qual status? Como assim? Status desejado? O status que muitas vezes você se cansa de olhar para si mesmo e dizer assim: o que eu estou fazendo para Deus? De que eu estou servindo na obra? Qual que são os resultados? Quantas pedrinhas que eu tenho na minha coroa? Qual será o tamanho da minha coroa lá no céu? Quantas pessoas estão sendo influenciadas pela minha vida? Porque tem tanta gente influenciando na internet com tanta blá blá blá. Quantas pessoas será que estão sendo influenciadas por você no seu dia a dia, no seu trabalho? Eu fui chocado esses dias, foi o mais engraçado do mundo, porque eu não tinha resposta para o cara. Eu estava meio que, né, assim, aí eu fui cortar o cabelo. Aí o menino falou para mim assim: nossa, você parece um cara maduro, né? Ele não falou assim, não, ele me chamou de velho mesmo. Aí você é um cara maduro e tal, eu acabei de formar na faculdade e tal, aí eu, me dá um conselho, o que você me aconselha, né, a fazer na vida? Quando a gente vai ficando mais velho, a vida faz mais sentido. O cara cortando meu cabelo, eu falei. Pensei, falei, responda ou não responda? Quando a gente fica mais velho, a vida faz mais sentido. Olhei para esse rapaz. É umas coisas que parece que é Deus que vem na hora. Não, parece não, é Deus que vem na hora. Assim. Eu falei para ele assim: rapaz, vamos mudar o quadro, me dá um conselho. Me ajuda. Porque eu, que sou velho, que estou vivendo na sua geração. Você olhou para mim aqui, você falou assim: nossa, é um cara mais maduro. Eu tenho pouca coisa mais velha que você tem 22, muita coisa não, é. Não, sim, são meros números. Mas eu quero que você me dê um conselho, porque o que você tem aos 22 anos, eu sonhava em ter. Você tem acesso à informação, você já está formado na faculdade, tem emprego, você tem emprego, brother. Tem gente com 22 anos que não tem nem trabalho, velho. Aí ele foi parando, foi regalando o olho assim, assim, cara, qual o melhor que a vida pode se tornar para você? Você tem tudo aí, o acesso que você tem. Mas o problema é exatamente que você fica olhando o que aquele lá na internet tem, do que aquele cabeleireiro do TikTok está fazendo na rua, cortando cabelo, do que
aquele cara do YouTube, do que aquele cara, e você começa a se projetar de que aquilo ali que é o que vai te satisfazer, é aquele status ali que é o status certo, e na verdade não é. Na verdade, o lugar onde você vai estar mais satisfeito é na presença de Deus, é nas mãos de Deus, é fazendo a vontade de Deus. O status que você precisa buscar é o status da presença do Senhor na sua vida, para que as coisas te vão bem. Vamos comigo, caminha mais um tiquinho, estou quase chegando lá. Versículo 5. Versículo 7. Botei o óculos e enxerguei, o 5 virou 7. Tão somente ser forte, Deus repete, e muito corajoso. Ser muito corajoso. Deus repete e faz ênfase em ser muito corajoso, porque para obter a palavra, para obedecer a palavra e os princípios bíblicos, meu irmão, você precisa de muita coragem. Para você ser crente, você precisa de muita coragem, irmão. Para você seguir os princípios bíblicos, você precisa de muita coragem. Como assim precisa de coragem, irmão? Porque hoje você chega em qualquer lugar que é uma reunião de crente, você tem que tomar cuidado. Se você bobear, lá é mais perigoso do que lá fora. Fica duro. E você tem que ter muita coragem para poder seguir os princípios. Josué teve essa coragem. Josué teve essa disposição de chegar e enfrentar. Falar, não, eu não vou me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. A Bíblia manda eu seguir reto. Deus está mandando eu seguir em frente. Gente, Deus está mandando eu atravessar para o outro lado do Jordão. É porque é lá que está a bênção, então é para lá que eu vou. Deus repete frases já muito corajoso, porque para obter a palavra e princípios bíblicos é sem dúvida um ato de extrema coragem, principalmente nos dias atuais. Muito tem sido usada essa intitulação, como eu acabei de dizer, de tudo que é gospel, tudo que é evangélico passa. Não, irmão, não passa não. O cara vai na internet, irmão, o cara vai pregar na internet, você assiste, você escuta aquilo ali, você aceita tudo. Tem gente que é eloquente, que fala muito bem, mas te engana, te enrola. Não é só porque o cara tem uma igreja grandona que o cara é crente, não, varão. Para se defender das falácias inúteis de mensagens que massageiam o ego humano. Vamos lá. Não se desvie do propósito que Deus determinou, porque certamente as ofertas vão querer te levar para a esquerda ou para a direita. Vou ler o versículo, porque eu falei que está na Bíblia, que Deus é contra. Segundo toda a lei, versículo 7, do meu servo Moisés, que meu servo Moisés ordenou dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Irmão do céu, olha aí o seminário, milhões de pessoas assistindo, eu estou aqui, ó. Você quer o segredo para ser bem sucedido nesta noite? Obedeça a palavra de Deus, porque ela diz assim, ó, para que te sejas bem sucedido onde quer que passares. Irmão Júnior, qual que é o segredo para ser bem sucedido? Guarde os mandamentos da palavra de Deus. Amém. Só a Débora que deu amém. Vou falar de novo, quem sabe não sai glória. Quer ser bem sucedido na tua vida, irmão? Siga os princípios da palavra de Deus. Para que sejas bem sucedido, não é só na sua casa, não é só no seu trabalho, é por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha aí. Vamos falar de prosperidade então? Quer falar de prosperidade? Porque parece que hoje esse é o termômetro do bem sucedido. O cara só é bem sucedido se ele é rico. O cara só é bem sucedido se ele tem casas e casas e casas e carros, real estate. O cara só é bem sucedido se é nisso. E já não se fala mais do bem-sucedido que é bem consigo mesmo, que é bem casado, que tem uma boa família, que tem os filhos bem criados. O cara não tem casa própria, paga aluguel, mas a família dele está intacta. Esse cara é bem-sucedido, irmão. O cara não tem carrão do ano, o cara não tem casas e casas e aluguéis. Eu escutei hoje à tarde no Steven, eu estava ouvindo algumas mensagens dele falando.
Ele invejava um cara e dizia, não invejava a palavra errada. Ele admirava, na verdade, um cara pregador de multidões, viajava o mundo inteiro, ele tinha 19 anos de idade. Chegou para o cara e disse assim: eu queria que você me desse um conselho, porque o meu propósito é esse, eu quero ser pregador, eu quero viajar o mundo e tal. O cara virou para ele e falou assim: não queria ser eu não, mano. Não queria ser não. Ele falou assim: na hora eu fiquei chocado. Aí ele falou assim: e depois eu fui entender. Porque a gente quer o que os outros têm, mas a gente não quer passar o processo que os outros passaram. A gente quer as coisas que os outros têm, mas a gente não quer passar por onde as pessoas passam. Ei, não venha querer chegar aqui os meus 4.0 esse ano, sem passar os 4.0 que eu passei. Hã? Porque, veja bem, se você quiser chegar onde eu cheguei, você não chega em lugar nenhum, porque eu não estou em lugar nenhum, eu estou aqui, ó. Eu não gosto de vocês tudo. Eu estou dizendo no sentido figurativo de todos nós em geral, não é eu, porque eu, meu ó, passa não. Hã? Mas não, hoje o termômetro parece que se você não tem bens, é por isso que eu estou dizendo que nós estamos começando a perder de vista, essa geração está perdendo de vista, de que o que acontece com isso é aquilo que Jesus disse lá, ó, é muito difícil, um rico. Riqueza não é sinônimo de bem e sucesso. Riqueza não é sinônimo de sucesso. Dinheiro não é sinônimo de sucesso. Tem gente que tem muito, mas não tem nada. Tem gente que não tem nada e tem tudo. Você pode não ter nada, se você tiver a sua fé, tiver Deus, tiver uma boa família, você tem tudo. Mano. Proclamar os princípios de Deus é uma tarefa que nos acompanha, que acompanha o crente por toda a sua vida. Nos momentos menos esperados é que o crente é chamado para trazer a palavra de Deus. É na hora que você está cortando o cabelo que o caboclo te faz uma pergunta louca daquela. Você fica doido para falar para ele assim: não melhora nada, tudo é a mesma coisa. Troço nhaca, é prova até o dia que Jesus vem buscar a igreja, doido. É doido para falar com o cara desse, porque não vai isso é mentira. Para cima de Moá? Nossa! Não! A verdade é que o sucesso, ele está na palavra de Deus. O sucesso está em servir a Deus. As conquistas então em adquirir. Veja que os valores hoje, eles não podem mais ser trocados. Josué foi um cara que foi usado para ensinar o povo a mudar o valor. O valor das coisas não é ficar na mesmice, não é ficar parado, não é ficar acostumado com qualquer coisa. É querer, é ter drive, é ter entusiasmo de poder atravessar o Jordão e adquirir aquilo que Deus prometeu. Porque Deus te prometeu, Deus fez promessa. E a promessa de Deus, ela não caiu por terra. A promessa de Deus, ela não está baseada somente em prosperidade, riqueza. Não, a promessa de Deus é em você conquistar o mundo. É em você conquistar o mundo. Como que eu vou conquistar o mundo? Irmão, se você ganhar seu filho para Jesus, você já ganhou o mundo. Se você ganhar o seu primo, o seu cunhado, você já está ganhando o mundo. Porque a Bíblia fala isso, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É muito melhor você adquirir almas do que você adquirir bens. Bens são perecíveis, almas não. Se nós voltarmos para Deus, que Ele já está presente, os resultados benéficos são inevitáveis. Eu vou encerrar com isso. Nós voltarmos para Deus, o foco, o objetivo, a direção, o desejo. Se o foco for Deus, as outras coisas acompanham. Bênção, ela segue aos que creem. Não é os que creem que seguem as bênçãos. Verdade? O Jesus um dia disse assim: o sábado, ele foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. As coisas foram feitas para serem dominadas, não para te dominar. O propósito de Deus é que nós voltemos para Ele, voltemos o foco para Deus, porque o que Ele tem para nós é terra que mana leite e mel. Fique de pé nessa noite. Coloque-se de pé. Deus é quem nos chamou, irmãos. Nós vamos louvar? Podemos louvar? Vamos louvar e encerrar. Agora eu vou falar dos hinos. Você não quer nem me cantar, só porque eu falei que os hinos eram da minha época? Deus é quem nos chamou. Ele é quem nos capacita. Veja o versículo 9.
ele resume tudo aqui dizendo: não te mandei, não fui eu que te mandei, Josué. Deus fala para ele: Josué, não fui eu que te chamei, Josué. Irmão, não fui eu que chamei, não. Quem chamou foi Deus. Não foi o pastor Gelson que te chamou, foi Deus. Foi a pastora Cici. De vez em quando a pastora Cici chama, mas quem te chamou foi Deus. Não foram os homens que te chamaram, quem te chamou foi Deus. É Deus que está sussurrando o teu nome, é Deus que está chamando o teu nome. Vem, vamos fazer negócio grande, vamos realizar maravilha, vamos fazer milagre, vamos operar maravilha, vamos salvar gente, vamos mudar a juventude, vamos tirar da cabeça desses moleques dessa depressão, vamos tirar esses caras da internet, vamos botar a Bíblia. Vamos tirar esse povo aí que está dilubriando a galera e enganando todo mundo. Vamos mostrar para todo mundo que nós somos servos de Deus. É Deus que está falando assim: vamos mostrar para o mundo que o que nós temos vale muito mais do que os bens adquiridos. Vamos mostrar para todo mundo que ser crente é bênção pura, que nós somos felizes independente das circunstâncias que vivemos. Vamos mostrar para todo mundo que a nossa família está intacta, não é porque a gente é bom, não é porque nós é maridão e mulherão, não, é porque nós temos Deus que nos sustenta. Vamos mostrar para o mundo esses casamentos que estão acabando depois de 20 anos, 30 anos, irmão. Misericórdia, irmão. Eu estou com 12, aí eu venho um caboclo e falo: 20 anos que separou, Gil. Irmão, vamos voltar o nosso foco em Deus. Que é Ele que é o que sustenta. É Ele que disse assim: ó, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Se você for forte e corajoso, fique sabendo: eu estou contigo no momento da alegria, no momento da tristeza. Eu estou contigo no momento da força, eu estou contigo no momento da fraqueza. Eu estou contigo no momento que você tiver, eu também estou com você no momento que você não tiver. Eu estou com você quando você estiver forte. Eu também estou com você quando você estiver se sentindo fraco. Eu estou com você até no momento que você não tiver coragem. Eu vou te fortalecer, porque a coragem, a força, a fé, ela vem dele. Ele é o autor, Ele é o Senhor. Quando o nosso foco está em Deus, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos empurra. Deus é o maior incentivador do mundo. Não tem maior incentivo. Você quer uma palavra de incentivo? Quer massagear seu ego? Vai ler a Bíblia, que lá tem palavra de vitória, lá tem palavra de consolo, lá tem palavra de vida, lá tem palavra que é vida. Fala o seu nome do Senhor. Deus, sejamos como Josué, irmãos, nessa noite, que recebeu de Deus as palavras que mudaria a sua vida, que mudaria a sua geração, que mudaria o foco das pessoas, que mudaria as coisas de uma maneira extraordinária. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, é quando as coisas mudam completamente. É quando nós recebemos a palavra de Deus e aceitamos a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Se puder fechar os seus olhos e adorar o nome do Senhor nessa noite, com esse cântico, enquanto nós preparamos para encerrar. Louva a Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. O Deus que desde eternidade está no controle. O Deus que desde eternidade está no controle. Convido você a levantar suas mãos e declarar nessa noite assim: ó. O meu
Glorificado é o teu nome nessa noite, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Porque o Senhor, aquele que é o Senhor que nos pega pela mão nessa noite, aquele que nos ergue. Tu, Senhor, é aquele que nos dá a coragem, nos dá a força, nos dá a capacitação, ó Deus amado, para seguirmos em frente, ó Pai. Nós te exaltamos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor tem um novo horizonte para cada um de nós. Nós te exaltamos, ó Deus, porque nós podemos ver adiante de nós, ó Deus amado, no Jordão, que nesse momento está pronto para nos recebermos ao outro lado. Deus, nós te louvamos porque algo de grandioso o Senhor tem preparado para nós, e nessa noite nós aceitamos, ó Deus amado, o desafio. Nós queremos, ó Deus amado, passar para o outro lado, crendo nas tuas promessas, crendo de que o Senhor tem algo de melhor para nós. Pai, capacita-nos, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para, Deus amado, superarmos as dificuldades do dia a dia. Para, Deus amado, passarmos por cima das circunstâncias que nos assolam. Deus, nessa noite eu te clamo por cada um que aqui está nessa noite, cada um que está ouvindo esta palavra. Ó Pai amado, vai de encontro a cada necessidade que exista no porvir de cada vida, ó Pai, que possa tentar parar, tentar bloquear, tentar, ó Deus, escravizar as mentes, os corações. Nessa noite nós quebramos isso. Nós te exaltamos porque tu és o Deus que tira os grilhões e quebra as correntes, derruba muralhas e nos leva para dentro da promessa. Nós te exaltamos nessa noite porque tu és o Deus que está conosco quando nós estamos no cume do monte e quando nós também passamos pelo vale, nós estamos contigo, estás conosco, Senhor. Pai, nós te exaltamos porque o Senhor nos pega pela mão e nos guia. Deus, nós te exaltamos porque tu és Deus. Amém. Independente de quem somos, tu és Deus. Nós te exaltamos e te agradecemos por essa noite. Agradecemos por esse culto, Pai. Esse momento, esse privilégio de te exaltar, te glorificar e bendizer o teu nome. Agora leva-nos em paz aos nossos lares para o restante desta semana. Abençoa a EBF desse fim de semana, ó Deus. Que essas crianças sejam impactadas, ó Deus, com as sementes que vão ser lançadas e que elas frutifiquem e que elas vão se tornar, ó Deus amado, servos e servas nas tuas mãos para mudar totalmente a cara dessa geração. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa os professores, os mestres, os líderes e dá-nos um final de semana abençoado na tua presença, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.